Nesse vídeo eu vou te mostrar porque o pobre burro geralmente enriquece antes do inteligente. E se você está aqui é porque é inteligente, porque já leu muito, porque estudou, porque já fez vários cursos e mesmo assim percebe pessoas burras ganhando dinheiro antes de você. Parece injusto, não é? Mas no fim desse vídeo você vai entender que, além de não ser injusto, eu vou te mostrar como virar esse jogo a seu favor. E não, isso não é um elogio à burrice, e sim um alerta à inteligência mal utilizada. Existe um padrão que eu percebi, principalmente no marketing digital, em projetos e em negócios em geral, que geralmente não é o mais criativo nem o mais inteligente quem ganha dinheiro mais rápido, e sim quem segue um método simples de aprender, dominar, desconstruir e reconstruir. O problema é que a maioria das pessoas inteligentes invertem essa ordem. E agora eu vou falar sobre a diferença entre o burro e o inteligente. O burro, ele não sabe de nada, ele não questiona demais, ele não tenta provar que é bom e ele segue os métodos à risca, do jeito que foi ensinado. Ele não discute o curso, ele não tenta adaptar nada, ele não fala, mas no meu caso é diferente, meus clientes são diferentes, comigo não funciona assim. Já o inteligente não. Opa. O inteligente, ele tem um comportamento totalmente diferente disso aqui. Por quê? Porque ele já sabe alguma coisa, ele já fez outros cursos, ele já tem uma opinião formada sobre o assunto e ele mistura tudo desde o começo. A diferença é que o inteligente ele traz a sua bagagem e ele tenta adicionar essa bagagem a qualquer método que ele esteja aprendendo. Ele pega um pouco do curso novo, ele junta com o que ele já aprendeu lá atrás, com a bagagem que ele tem, vai fazendo um Frankenstein, e quando não funciona, ele bota a culpa no método. O método que ele não aplicou, justamente por quê? Porque ele já fez essa salada, no lugar de simplesmente seguir o que deveria ser seguido, assim como o burro fez. E esse é a grande diferença. É simplesmente porque o erro que o inteligente comete é tentar desconstruir algo que ele ainda não dominou. E agora a gente vai desmembrar aquele assunto que eu falei no início, né? Que antes de tudo, você precisa aprender, depois você vai dominar, depois de dominar, você pode começar a desconstruir, para aí sim você começar a construir um método novo. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar bonitinho. Para aí sim reconstruir. Então vamos fazer isso aqui. A ordem é essa, cara. Não adianta tentar mudar essa ordem, porque dá errado. Todas as vezes que alguém tenta mudar essa ordem ou tenta inverter, dá errado. Agora, o que é cada etapa dessa? Aprender é ouvir sem discutir. Aprender é, se você está lendo um livro, você vai ler esse livro sem questionar o autor. Se você está fazendo um curso, você vai fazer o curso sem questionar o professor, certo? É entender o processo como ele é, como ele está sendo ensinado. Se você compra um livro, ou se você compra um curso, se você qualquer coisa que você chama uma pessoa para lhe ensinar algo, é porque ela conseguiu algo que você não conseguiu, certo? Então, automaticamente, se essa pessoa está lhe ensinando algo, você tem que ouvir, porque ela está dizendo qual é o método que ela usou para chegar naquele resultado. Já o dominar, ele é repetir até funcionar. Você vai pegar aquele método, até ver se tá dando para ler direitinho isso aqui.
Aí você deixa um comentário aí, que se não tiver, nos próximos eu já melhoro. Dominar é repetir até funcionar. Não é inovar, ainda não é hora de inovar. Simplesmente você vai pegar o que você aprendeu e vai repetir até funcionar. É fazer dar resultado. É você replicar o método que foi ensinado a você. Você vai pegar aquele método que você foi atrás e vai replicar ele. Vai fazer várias vezes. Se você pega, por exemplo, o Fórmula de Lançamento de Érico Rocha, ele diz que para você conseguir fazer o 6 em 7, você tem que fazer 6, 7, até 8 lançamentos para conseguir dominar aquele método. Então, significa que você precisa aprender, ou seja, você tem que estudar e depois dominar. Fazer ele várias vezes até você dominar aquele método. Só depois que você domina é que você começa a questionar. Aí é onde a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Você dominou, certo? Você aprendeu, você repetiu várias vezes, você começou a ter resultado, aí você começa a questionar. O que aqui faz sentido para mim? O que é que nesse método aqui funcionou e o que não funcionou? Aí você começa a tirar, você vai desconstruir o método, certo? Você começa a pensar, cara, isso aqui que eu fiz não deu tanto resultado. Eu vou tirar, eu vou testar. Não afetou? Beleza. Você pode pensar, o que é que eu posso ajustar nesse método aqui? O que é que eu posso fazer para melhorar? Por exemplo, eu falei sobre um lançamento de Érico Rocha. Muita gente questiona que esse lançamento ele é muito exaustivo, desgastante, demorado, exige muita grana. Então outras pessoas criaram métodos de lançamento diferentes, como o lançamento meteórico, que é mais rápido, é mais simples. Então isso aí foi uma forma de desconstruir. Só que, além de desconstruir, depois você pode reconstruir. E o que é reconstruir? É você criar o seu jeito, é você criar sua assinatura, trazer elementos de outras áreas para esse método. O burro, ele passa pelas 4 etapas do jeito que deve fazer. O inteligente, ele tenta pular as primeiras porque ele simplesmente está alimentando o seu ego. E sabe o que é mais interessante disso aqui? É que o burro, ele não é burro. Ele só é humilde o suficiente para entender que se eu comprei um método, seja ele no livro, num curso, na mentoria, seja em que for, eu não tenho conhecimento para aplicar, então eu vou fazer do jeito que o professor está mandando. Já o inteligente, ele muitas vezes usa da sua inteligência simplesmente para proteger o seu ego, porque ele é arrogante ao ponto de não ouvir o professor por achar que já sabe. Só que se ele soubesse, ele estaria tendo o resultado que o professor tem, mas não tem. Então, você precisa atentar para isso na hora que você for fazer um curso ou você for ler um livro. Você precisa aprender, dominar, desconstruir, para aí sim reconstruir. Não pule, não inverta, senão não vai funcionar. Se hoje você sente que está travado, pulando de estratégia em estratégia, começando muitas coisas e terminando poucas, talvez o problema não seja falta de inteligência, nem seja o método que você está usando. Seja simplesmente o processo que você não está seguindo. Então, aprenda, domine, desconstrua e reconstrua, nessa ordem. E se esse vídeo deu um tapa na sua cara, assuma que você é burro por um tempo. Assuma que você vai ser burro por um tempo e comece a colher os resultados. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!